você está numa noite como essa já é uma grande operação de maravilhas. Estamos vivendo em um mês de missão. No início do mês foi o aniversário de missão. E agora estamos vendo nosso pastor se preparando para mais um combate missionário. E nós vemos como Deus toma controle do missionário e prepara o caminho para ele. A Bíblia menciona a história de um missionário que ele estava no posto de dever, fazendo tudo aquilo que Deus havia ordenado a ele fazer. E por ele estar cumprindo todos os requisitos de Deus, não faltava água para ele, não faltava pão. Deus ordenava que até as aves trouxessem alimento para aquele missionário. Só que chegou um momento, havia uma alma que estava clamando. E aquela quietude a qual ali estava aquele homem de Deus, então foi interrompida por um clamor de uma alma. E Deus não rejeita o clamor de uma alma. Se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. E eu creio que se tu entrou nessa noite clamando por cura, tu já estás curado, porque o curador está aqui. E o profeta, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele diz que aquela alma era de uma pequena mãe, de uma irmã, que embora ela estivesse em um país totalmente idólatra, ela buscava ao único Deus verdadeiro. E ela só tinha uma noite de vida para ela e para seu filho. E o profeta menciona que ela passou a noite toda orando: Senhor, o que eu tenho é apenas um pouquinho de azeite na minha botija, um pouquinho de farinha, Senhor. O sol vai raiar, a morte está chegando dentro da minha casa, e aqui tudo irá se encerrar para mim. Deus, mas seja feita a tua vontade. Enquanto aquela alma estava clamando naquele país, Deus já estava despertando o seu missionário em um outro país. Deus disse ao seu servo: levanta-te e vai a Serepta. Talvez se aquele servo de Deus usasse o intelecto, ele ia dizer: mas como vou a Serepta, se lá que está todo o problema, lá que é o foco, lá que é um país idólatra. Mas quando você está em sintonia com Deus, você não questiona, você vai e faz. Aquele homem se levantou e Deus disse a ele: não te preocupa, vai a Serepta, e lá eu já tenho ordenado a uma mulher que vai cuidar de ti. Aleluias! Como Deus cuida do missionário, como Deus cuida do servo de Deus quando está no posto de dever, quando está cumprindo os requisitos. E Elias foi àquela cidade. E quando aquela irmã terminou a oração, o dia já estava raiando, vendo seu filho morrendo. Você, mamãe, até o final deste culto, não deixe sua filha morrer. Venha ao altar, clame a Deus, peça para Deus intervir em favor da sua família. E o servo do Senhor foi para aquela viagem missionária. Percorreu todo aquele trajetório. E quando ele chegou na cidade, ele encontrou a alma que estava clamando.
Talvez nós somos tentados a achar que o missionário, ao chegar numa cidade ou num país, tem que ganhar uma grande massa. Deus não olha para isso, Deus está olhando para a alma. Às vezes é só uma pessoa naquela cidade, só uma pessoa naquela rua, só uma pessoa naquele país, mas é a pessoa que Deus enviou você ir ao encontro dele. O missionário chegou ali, com assim diz o Senhor na sua mão, na sua boca, e encontrou a alma que estava aflita, que ela passou a noite chorando, diz o profeta, precisando de uma resposta. Se você que está nos assistindo pela internet precisa de uma resposta, Jesus Cristo é a resposta nessa noite. O missionário disse a ela: dai-me água. Ô irmão, dá água para o missionário. Dá água. Ela foi pegar água e já fazia alguns dias que não chovia. Havia uma crise ali. Uma crise não era só financeira, não. Era uma crise de tudo. Mas ela foi buscar água. O missionário disse a ela: um minuto. Eu, além de água, preciso de alimento. Me traz algo para comer. O missionário foi direto no ponto aonde estava o problema. O problema era o alimento. Ela olhou para o homem de Deus, pois o profeta diz que ela tinha o mesmo calibre do missionário. Eu creio que essa igreja tem o mesmo calibre deste missionário. Eu creio que cada obreiro que está aqui tem o mesmo calibre. Ela disse: o que eu tenho é tão pouco. Como eu posso ajudar o missionário? Eu tenho tão pouco. O meu salário não dá, o que eu tenho é apenas umas pequenas moedas. Missionário, que eu tenho é apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer para o meu filho, nós vamos comer e morreremos. Mas ela estava perante o servo de Deus. Não espere o missionário domingo viajar para você compreender que ele é um servo de Deus. Você ainda tem hoje. Há um servo de Deus nesta casa. Há a boca de Deus aqui. Corra a ele, peça, e a palavra vai sair para ti. O homem de Deus disse a ela: segundo a tua palavra, vai, pega este pouquinho que tu tem, é só um pouquinho. É só um pouquinho que você tem. Então pega este pouquinho. Faz esse pouquinho. E traz para mim. Oh, se tivesse um crítico ali, ia dizer: que homem é esse? Extorquindo, pedindo. Não, era a forma que Deus tinha para abençoar ela. Era a forma que Deus tinha para abençoar ela. É a forma que Deus tem para te abençoar. Vai, faz primeiro para mim. Aí saiu a palavra para abençoar. Porque assim diz o Senhor: a farinha não vai secar da tua panela, o azeite não vai secar da tua botija, porque o Senhor vai abençoar. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Aquela irmã correu para sua casa, pegou aquele pouquinho, vendo seu filho ali. Irmão, não é fácil. Talvez se houvesse outro crítico quer dizer: mas como é que Deus disse para o homem de Deus que ele colocou uma mulher para cuidar dele, se ela não tinha nem o que comer também? Ô irmão, mas que é Deus. Ela preparou, colocou aos pés do homem de Deus, fez conforme a palavra que saiu. Mas quando ela retornou para dentro da casa dela, lá estava a botija cheia, lá estava a panela cheia. Que nesta noite esta fé possa ser projetada por ti, meu irmão e minha irmã. Ajude o missionário. Dê a água para ele.
dê esta farinha, que é Cristo, dê o azeite, que é o Espírito Santo, e quando isso se mistura, você vê o poder que vai causar. Que Deus abençoe o nosso missionário, Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse foi o pastor Giovanni, vindo de Capitão Poço.